Alô, alô! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. É o Gente Morta. Eu sou o Max Lima e estou aqui muito bem acompanhado do meu camarada Rômulo Matei. Olha, muitas novidades, como sempre, de games e filmes. Faz tempo que a gente não fala de série, hein, Maxon? Faz tempo que a gente não fala de livro, né? Mas tamo aí. Tem muita série que a gente tá devendo, hein? Série é mais complexo. É isso aí, meu. Tá rolando muita série que não acabou ainda. Tem séries que já faz uns meses, tem séries que acabaram recentemente. A gente tá devendo, mas a gente, assim como nesse programa, tanto o filme que a gente também tá devendo, a gente vai falar. A gente meio que fez um amontoado de filmes que fazem sentido e que chegaram aos cinemas. Alguns há mais tempo, outros há nem tanto assim. Outros, na verdade, a maioria aqui nem pro cinema foi, né? Foi direto pro stream. Sim. Porém, antes de mais nada, eu queria celebrar aqui com você, Rômulo, e com todo mundo que nos acompanha, os 10 anos de Dead by Daylight. Teve uma festança lá no Canadá, exatamente no dia que se completou 10 anos, dia 14 de junho, foi feito um evento lá, na vizinhança da Behavior, mais de 10 horas de transmissão, com um monte de coisa, e a cereja desse bolo pútrefo é o Jason, né? O Jason foi lançado... isso que eu tava esperando você falar. No Dead by Daylight, depois de todo esse imbróglio judicial, esse monte de bateção de cabeça de tribunal, dentro desse pacote famigerado do Jason Universe, porque me faz pensar que Jason ainda tá preso em muitas amarras no fundo desse lago e dos problemas judiciais. Então a gente teve o Jason no Dead by Daylight, porém esse Jason do Jason Universe, né, com essa máscara bizarra nova, esse visual novo, sem absolutamente nada da franquia como um todo, ou seja, se a gente para e pensa em Jason no jogo Friday the 13th The Game, que lá tinha tudo, né, tinha Crystal Lake, os personagens, dos vários Jason, dos vários filmes, o Herman Fredini na trilha sonora. Aqui não tem nada, aqui é o Jason como The Slasher, e com uma característica, né, que aquela coisa que Dead by Daylight faz muito bem, que é pegar características da franquia e implementar no gameplay. Tem o lance do jumpscare, né, da maldade onipresente, onisciente, que ele aparece, surge e os personagens gritam, né. Ele também pega coisas do cenário, ele vai lá no gancho e arranca um projétil que é super apelão, etc e tal. Mas, Romulo, além do Jason, né, que é o grande lance da celebração, teve tanta coisa nesse aniversário. Você acompanhou? Você ficou às 10 horas lá? Não tudo, mas eu acompanhei bastante. Você pegou o resumão? Na verdade, o resumão foi eu assistindo e passando pra frente. Teve muita gente de desenvolvimento do jogo falando, muito cosplayer, muito fã. Teve o Jason Blum lá, que ele tá produzindo filme de Dead by Daylight. Esse cara tá em todas, né? O Jason Blum tá lá no Backrooms, tá aí no Dead by Daylight. Eles apresentaram lá o diretor do filme do Dead by Daylight, que é o diretor do filme Os Malditos, que a gente comentou não tem muito tempo. O Thordur Paulson. Jason Blum, queremos você aqui, Jason Blum. O Midas do terror, né? Então teve lá, por exemplo, um personagem indígena que vai entrar logo mais, um personagem original, um sobrevivente. Apresentaram novos capítulos, né? Vai ter um capítulo de Frank Stone, vai ter um capítulo original chamado Chorus of Sin, que esse capítulo é interessante porque foi por votação da comunidade, a gente recebia no e-mail várias artes, várias ideias, conceitos, a gente ia votando, então foi uma coisa moldada pela comunidade. Vai ter um mapa de um shopping center que vai estar atrelado a Espaço Liminar, que nunca teve tão em alta, né, com o filme do Backrooms. Mas assim, pra fechar o evento, na verdade, aqui ó, outras coisas, colaboração com Diablo 4, colaboração com Scooby-Doo. Caraca! E pra fechar, sabe quem apareceu no palco lá, Romulo? Não, quem? Art the Clown. Nem No fim do ano vai ter Terrifier no Dead by Daylight. Não, nada mais justo, né? Porque esse cara aí, assim, já se tornando um grande monstro dos slashers aí, pô, com certeza. Nada mais justo. Assim, muito se espera o Pennywise, há muitos anos se espera por ele. Existe um departamento na Behavior só pra cuidar de licenciamento, só pra ir atrás e bater nas portas lá, então, já ouviu a palavra de Dead by Daylight hoje? A gente tá querendo... Não, cara, mas assim, no início eu até entendo que seja difícil, mas hoje em dia, qualquer franquia eu acho que gostaria de estar em Dead by Daylight. Não, eu acho que todas têm suas dificuldades, né? O Jason, em especial, era o mais complexo e tá lá. Enfiaram ele lá. Não tem mapa, não tem sobrevivente, é só o Jason. Já é, cara, o Jason, pra você ter noção do tamanho do Jason, cara. A gente sempre diz, né? É o personagem mais popular, mesmo há tantos anos sem filme, mesmo com aquele filme Mequetrefe do ano passado, mas nunca teve tanto jogador ao mesmo tempo. Foi tipo o pico de audiência o jogo.
e ele já é o personagem mais popular, mais jogado da história do jogo, assim. E aí a gente vai ter Crystal Lake logo mais. Então, a série está falando, da 24. Então, Jason está acontecendo. E Dead by Daylight também. Outra coisa que disseram é que a partir do ano que vem eles vão começar uma reformulação gráfica nos personagens e nos mapas também. E também na questão do áudio, paisagem sonora, clima no jogo. Por que, clima... Max? Você acha que como jogador contumaz que você acha que tem algumas coisas de tecnologia nova que podem ser implementadas para melhoria do jogo? Ou o jogo, porque para mim, o que você me disse, esse jogo é perfeito, né? É complexo falar uma coisa dessas, né? Eu gosto muito dele. Falar sobre perfeição é um outro papo que para mim é impossível de se ter. O que eu quero dizer é que não vai ter um Dead by Daylight 2, eles se forçaram isso. Então eles vão atualizando tecnicamente o jogo. Teve essa atualização na passagem do PlayStation 4 para o PlayStation 5 também. Foi um processo a longo prazo, né? Eles tiravam os mapas, colocavam de volta, os personagens iam pouco a pouco, são 10 anos de conteúdo, afinal de contas. Então mostraram alguma coisa, o que, assim, eu não sou muito fã desse design fotorreal, sabe? Que parece que o jogo vai um pouco mais pra esse lado. Não é uma coisa que pra mim me apetece. O que me agrada muito é o lance do clima dinâmico, da névoa mais volumétrica. Tipo, imagine a névoa do remake do Silent Hill 2 nos mapas de Dead by Daylight. Caraca. Não é isso que eu tô falando que vai acontecer. A impressão que dava é que é uma névoa mais profunda, assim, com mais profundidade. O lance da chuva, a chuva vai e vem, o quanto isso interfere no áudio. Então, é um processo complexo, assim, né? É uma coisa que é duradoura, né? Que fica lá por muito tempo, mas que já aconteceu uma outra vez no passado, uns anos atrás, né? Especialmente na virada de geração. É o que vai acontecer de novo ano que vem. Mas o mais legal de tudo é ver que essa franquia, já é uma franquia, né? Afinal a gente vai ter filme, já teve gibi, teve o Frank Stone ali, tem até aquele jogo de date sim, de DBD e tal, What the Fog, tem uns spin-offs e tal. Mas é uma coisa que eles têm um plano muito longo, é uma coisa que tá ainda muito em alta, né? Não é só aquela coisa dos fãs fervorosos, é uma coisa que cada vez mais interessa as pessoas, né? As pessoas têm experimentado, e o que faz isso acontecer são essas inúmeras parcerias atreladas aos conteúdos originais, que também são muito bons. E é isso, né? Quando você tem uma fórmula simples e você consegue desdobrar dentro dela e daí sim se aprofundar a partir disso, você tem um jogo que é um fenômeno, né? E o Dead by Daylight, ele é um bastião do terror, ele é um amálgama multimediático de terror como nunca antes na história do terror, assim, né? Eu não consigo citar algo. Ele já é um subgênero, né? Ele é um subgênero já de jogo de terror ali. As pessoas falam, esse jogo é tipo Dead by Daylight. Ele faz parte do lance assimétrico, mas invariavelmente é tipo DBD, né? Todos esses jogos que surgem, a gente tá aí às vésperas do lançamento do Halloween, né? Uhum. O Halloween, o que ele vai trazer de diferente? Pelo menos é o que mais me interessa. É o modo single player. A gente vai poder jogar com o Dr. Loomis, vai poder jogar com a Laurie Strode lá. Então, ele vai recontar a história do primeiro filme? Pode ser que sim, né? Mostra até ali no trailer o Michael Myers fugindo do sanatório e tal. Então, sabe-se lá como que vai ser em detalhes isso. Mas isso é o que mais me interessa, porque todos os jogos assimétricos de terror que batem de frente com o DBD não dura muito tempo, né? Infelizmente. O Evil Dead, o Massacre Elétrico, os Palhaços Assassinos, o próprio jogo do Jason. Sim. E Maxon, eu fiquei feliz porque eu sei o quanto que você ama Dead by Daylight. Gosto muito. E esse jogo, né? E falando em jogo, você me falou de um jogo que a gente vai falar aqui agora, que você me descreveu de uma maneira que me interessou muito, que é o Comatose. Exato. Tem tudo que a gente gosta, não tem? Então é o Silent Hill na periferia. É isso, cara. Nossa, foi isso que você me disse. Eu falei, meu Deus! Ele é a realização brasileira, produção nacional, de um estúdio que assina como Lucky Dart, mas eu caí no canal de YouTube do Léo Zera, que é quem fez esse jogo. Não sei se ele fez sozinho e tal. Fiquei muito interessado, fui atrás de querer falar com esse cara, ainda tô aí no aguardo de uma resposta, mas a The Bueno Interactive, que é quem distribui, foi quem entrou em contato comigo. Esse jogo ainda tá em acesso antecipado, ele não tá completo. Ele foi lançado recentemente no Steam, pela bagatela de R$ 24,99, você vai ter um senhor jogo de terror, totalmente nos moldes PlayStation 1, com polígono e baixa resolução, e que recria muito bem a periferia de muitas cidades brasileiras, né? Então, assim, eu me senti muito nesse jogo em muitos aspectos. E é muito impressionante como ele consegue fazer justamente essa tradução. Ficou claro que o Léo Zera cresceu jogando Silent Hill, é muito fã de terror, e ele trouxe imagino eu, que uma realidade muito próxima dele, que está aqui projetado nesse jogo de uma maneira absurda. E ainda tem o lance da história, porque o começo tem aquela clássica ali, uma garota vivendo ali em casa, os pais ali, a mãe pede para ele comprar cigarro, ela vai comprar,
e tem alguém perseguindo ela. É muito Brasil isso, né, cara? Tem esse momento de perseguição ali nas ruas do bairro, e aí ela acorda nessa outra realidade. Ela acorda num lugar que tá tomado por névoa, com monstros. E é incrível como, eu digo, Silent Hill não é da boca pra fora, tipo, é o sistema de progressão do jogo, como você explora a cidade, coleta itens, resolve quebra-cabeça. Ele é um horror de sobrevivência em todas as linhas. E ele também é um terror psicológico, porque você tá andando ali, toca o orelhão. Você atende aquele orelhão. Quem é que tá conversando naquele orelhão, sabe? O que tá sendo dito ali? Não vou nem falar, porque são grandes revelações que o jogo traz, né? Tem o Vira-Lata Caramelo, que é um personagem importante na história. O personagem é o cachorro da família e que te ajuda ali, eventualmente. Não é aquela coisa tão próxima. Tem um monstro que é o do micro-ondas, né? Que é o queimado no pneu. Tem o isqueirinho Bic. Cara, o lance do isqueiro pra iluminar é muito impressionante o que esse jogo faz com luz e sombra. Mas assim, pra mim, o lance da ambientação, né, de trazer esse terror pra muito perto, né, a gente falou recentemente aqui do Subversive Memories, né, como ele fez isso muito bem também, de colocar os detalhes que é tão próximo pra gente num jogo. Esse jogo faz isso também, né, a mesa do boteco, a mesa de sinuca, as cadeiras de plástico, as mesas de bar, o portãozinho da casa, o azulejo ali, sabe, a decoração, os murinhos baixos de bairro, né? É muito impressionante o que esse jogo faz em termos de ambientação. Então, pô, fica aqui a minha admiração e a torcida pra que dê certo, né, cara? Eu quero dizer que, pô, que eu tenha conseguido despertar sua curiosidade pra você ir atrás do Comatose. Imagino que não tenha sido nada fácil fazer esse jogo. E esse jogo em acesso antecipado, ele tá muito bem feito e tem muito conteúdo. Pra você terminar esse capítulo, eu pelo menos levei umas 4 horas pra terminar esse acesso antecipado. Tipo, não foi fácil, tem batalha de chefe, tem quebra-cabeça, é a coisa completa. Ô, Maxon, tô vendo aqui, ó, que tem, óbvio que é um jogo nacional, né? Então tem interface, dublagem e legendas. Tem dublagem significa, tem voz? Não tem. Isso é uma questão sempre complexa em jogo indie de terror, né? Eu até prefiro que não vá na linha da dublagem, se não for fazer algo que de fato traga mais pra essa imersão, assim, porque esse aqui é um jogo bastante sério, é uma história muito pesada, são monstros horríveis. Eu tô aqui na página da Steam, Maxon, tá dizendo aqui, ó, comprar Comatose aqui no carrinho, R$24,99, é isso? É isso aí, cara. Vou comprar, porque eu vou jogar. Rômulo, você vai ficar impressionado com esse jogo, é isso que eu te digo. Você vai ficar chocado com ele em muitos aspectos. Eu acho que se tem alguém que me conhece aqui no meu gosto de terror meio estranho, é você, né, bicho? Conheço. Então, se você tá falando... E a gente costuma acertar, vai. O saldo é positivo, né? É. Mano, então é isso, cara. É Comatose, terror nacional de primeiríssima qualidade, gente. Vamos lá na Steam. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito do nosso próximo jogo aqui, que a gente do Brasil vai diretamente pro Japão. Jogo indie japonês chamado Team Dark. É o Tinder do terror. A ideia é boa. Não acredito. Porque ele mistura esses aplicativos de relacionamento com anomalia. Então você tá ali vendo vários perfis, e aí você tem que, no final de você passar por todos aqueles sempre os mesmos perfis, você percebeu alguma coisa de diferente, alguma anomalia? Sim ou não? Daí passa para a próxima etapa do jogo. Só que é um jogo assim que é só a ideia, essencialmente, porque a execução é péssima, ele é todo apinhado de IA, visivelmente tem muito IA envolvido ali, o que pra mim já é um vômito por si só. Então, no final das contas, isso aqui foi uma mera ideia jogada pro vinagre, assim. Até porque, Rômulo, nesses jogos de anomalia, eu acho que você tem que saber muito bem dosar algo muito escancarado com algo mais sutil. E esse jogo aqui, ele é quase sempre muito escancarado, artificial e tosco, assim. Então, em nenhum momento ele traz algo de terror. Nem mesmo quando você começa a receber mensagem de uma suposta assombração que existe dentro desse aplicativo. O que seria o que de mais aterrorizante esse jogo supostamente faria. Tudo muito tosquinho, assim, muito triste, assim, mal feito. Então... E aí, depois que eu entrei na página de Steam, constatei, né, porque os desenvolvedores são obrigados a reportar IA aqui, eu fiquei ainda mais decepcionado, porque, claro, você bate o olho, você sabe. Mas aí... Então, assim, cara, é um jogo que ele vem do sucesso do Exit 8, que também é um jogo indie, japonês, de anomalia, que gerou um filme, etc. Jogo de anomalia, assim como jogo de backrooms, jogos de creepypasta, de escape room, tem muitos. Esse Hot Tea Works aqui, esse camarada aqui, ele conseguiu achar um espaço, né, uma ideia interessante. Mas a execução é extremamente pífia, falha e triste. Mas de qualquer forma, cara, o negócio chamou minha atenção e eu fui atrás. Basicamente é isso. R$15,75, sabe? Se você que nos ouve é muito aficionado por jogo de anomalia, jogou tudo e tal, e quer experimentar algo que... Assim, o que eu quero dizer é que eu não conheço outro jogo de anomalia desse jeito, entendeu? Por pior que seja. Não compre. Coloca o Pix aí, manda pra nós que é melhor.
Ó, e o próximo jogo, ele nem lá nem cá, assim. Ele não é tão miserável quanto o Team Dark, mas ele poderia ser, sabe? Fica essa impressão. É um jogo que foi lançado no PlayStation 5 também, não tá preso só no PC. E ele se chama Silver Pine Creek. É um jogo de bruxa, é um jogo de aldeia, é um jogo de décadas atrás, tem esse repórter com a sua fiel câmera de mão, que vai ali atrás de o que aconteceu nessa aldeia, de fato existiu uma bruxa ali. Quando ele chega ali, ele já percebe que sim, essa bruxa não só existiu, como ela tá lá e te mata a qualquer momento, né? Silver Pine. Cuidado, porque existe um jogo de terror que tem a demo lá no Steam, que tá pra sair ainda esse ano, chamado Silver Pines, separado. E esse sim é algo de absurdo. Esse Silver Pines parece sensacional, eu joguei a demo, fiquei assim, estupefato com a demo. Porém, esse aqui é Silver Pine Creek. E é isso, né? Você chega ali com a sua VHS. Gosto muito da estética. No videozinho da Steam parece full motion, hein? Parece um... ele começa com um FMV, assim, sim. Mas ele tem toda a estética de VHS, bastante ruído. Ele também vai nessa linha de polígono em baixa, mas ele abraça essa coisa fotorreal com a estética do ruído do VHS. Então, assim, pra mim, pelo menos, né, salta muito aos olhos. É um visual que muito me apetece, assim. A gente gosta pouco. A gente gosta demais. O terror análogo, né, como dizem. É analógico, né? O terror de VHS é uma coisa que nos diz muito respeito. Isso aí. Mas, assim, ele é muito gameplay no sentido de, beleza, você chega lá, você tem que achar 6 artefatos, colocar num lugar específico dessa aldeia. Na verdade, é tipo um vilarejo, tipo do Resident Evil 4, só que não tem ninguém ali. Tem um bodezinho por aqui, um bodezinho ali, tem ali uma revoada de corvos em cima, e essa bruxa, e um monte de espírito zombeteiro ali que te dá susto, é puro susto, jumpscare dá com pau, assim, ó. E a presença dessa bruxa, e vou nem dizer diferencial, mas uma característica desse jogo aqui, ele faz uso do microfone. Se você tiver de headset, daí o microfone, mas se não, ele pega o som do controle do PlayStation, no caso. E qualquer barulho, a bruxa aparece e te mata. É imediato. A bistequinha deu latiu, morreu. E você tem uma quantidade limitada de vidas, digamos assim, né? Pra achar todos os artefatos, senão recomeça o jogo. E os artefatos, eles aleatoriamente surgem nesse mapa. O mapa é sempre igual. Pode ser que uma chave esteja num lugar diferente, aquele espelho maldito não tá ali, tá em outra parede, de outro cômodo e tal. Não tanto assim, mas sim. E se você morre segurando um artefato, porque você só pode carregar um por vez, o artefato vai estar lá onde a bruxa te pegou. Você precisa voltar, tem tipo uma marcação, assim, como se fosse uma cruz vermelha no céu que te mostra onde que tava, senão ia ser impossível muitas vezes de achar. Não que essa aldeia seja muito grande. Eu gostei dos gráficos aqui. Eu não sou um cara muito de gráfico, não, mas eu gostei. Não, é legal. É a melhor parte. O visual da bruxa não curto em absoluto. Eu acho que ele não sabe dosar a ambientação com excesso de susto. É muito exacerbado, perde a graça rápido e tal. Mas eu não vou dizer que esse jogo é um jogo mal feito, não. Procurei aqui alguma coisa da Phantom Toast, que é a desenvolvedora e a distribuidora, né? Não achei nada, é o único jogo deles, cara. Então, por ser um primeiro projeto, também é algo admirável por si só. Legal. Mas eu também sei que tem muita gente que curte esse tipo de proposta, assim como também sei que muita gente que nos acompanha aqui não gosta desse tipo de terror que você não combate. Na verdade, tudo que você pode fazer é usar o flash de uma suposta câmera que você também tá na mão. Então, me fez pensar, ele tá segurando uma câmera fotográfica, uma filmadora, afinal é um jogo de décadas atrás. Mas de qualquer forma, esse flash acerta a bruxa e aí ela desaparece por um determinado tempo. Mas o grande lance do jogo é o ruído. Se você faz barulho, você é jogador, não barulho dentro do jogo, que fique claro. A bruxa aparece e te mata. Entendi, eu sou a favor de qualquer recurso aí que seja usado. É legal, né? Eu amo quando o videogame ele usa um recurso além, né? Porque já tem recursos, né, do jogo. Pô, você pega a Quiet Place, né, cara? Também eu sou a favor. Eu também. A gente vem de uma era do Hideo Kojima, né, que ele lia o que tinha no seu memory card ali no Metal Gear, e isso aí é um bagulho que a gente viveu isso, Max. Então, pra gente, quando aparece um negócio desse... O lance do Kojima no terror, né, claro, basicamente todo o programa a gente fala do Playable Teaser, né? Sim. Mas ele tá fazendo um jogo de terror, sabe? O OG, que só agora teve uma entrevista no Entertainment Weekly e também teve uma imagem desse jogo que foi interessante ele dizer que ninguém comprava a ideia dele pra esse jogo, que ele quer revolucionar a mídia de novo, ele quer fazer a coisa mais assustadora possível com esse jogo. A gente sabe que tem envolvimento do Jordan Peele também, e o próprio Jordan Peele falou que é o troço mais assustador que ele já viu, esse OG. Mas quem é o cara que não vai comprar a ideia do Hideo Kojima? Quem é o idiota? Não, ele falou que ninguém, ele levava a ideia pra todos os lugares e ninguém quis. Mas ele precisa de alguém? Ele tem o Kojima Productions, cara. Mas ele precisa do check-in branco da Sony pra fazer o Death Stranding, ou você acha que dá onde saiu o dinheiro? Ah, cara, mas valeu, né? Que nem o dinheiro do OG
saiu da Microsoft, né? O Phil Spencer abriu a porta, deu... Vai sair primeiro pra Xbox, né? Eu não sei se sai pra outra plataforma. Uma hora é um jogo sai. do Xbox até o momento, eventualmente. Mas o lance foi, o Udo Kier faleceu no meio do projeto, ele era um dos protagonistas. Né? Sim, grande Udo Kier, né, meu? Bacurau aí, pô. E aí, agora que tá se voltando a falar sobre OG, né? E espero que a gente tenha mais informações, tenha um trailer, tenha qualquer coisa, porque me faz pensar o que esse cara tá fazendo, tendo por vista o único experimento de terror que o Kojima fez, que foi o Playable Teaser, né? Agora ele vai conseguir entregar um jogo de terror com o Jordan Peele envolvido? É isso aí. Rômulo, eles vão te matar. Não quero que ninguém me mate, pelo amor de Deus. Não? Nem não. Não, ó, eles vão te matar, cara. Filme aí que eu não sabia nada a respeito, fui assistir completamente desinformado. Interessante, hein? Sabe quando você não vê nada? O Maxon falou assim, ó, tá na pauta, brother, vamos ver, e é isso. E eu falei, beleza. Começo assim, falei, meu Deus, cara. Aí até chegar a parte que todo mundo, quando não vai saber nada, vai chegar e falar assim, cara. Então, Ron, mas aí que tá. Esse filme, Eles Vão Te Matar, escrito e dirigido pelo jovem cineasta russo Kirill Sokolov, é aquele típico caso. O cara fez sucesso na Rússia com um filme absurdamente fantástico chamado Morra, de 2018. Papa Sdokny, no original. E aí Hollywood foi lá e, vem cá, puxou o cara. Então, assim, eu já imaginava que seria algo bem na linha desse filme. E é exatamente isso. Só que não é tão impressionante, tão impactante, tão brutal quanto, mas ainda assim tem toda a temática satanista. Por isso que a gente tinha comentado, né, o lance do Casamento Sangrento 2, como a gente tem muitos filmes que abraçam uma proposta semelhante. Esse aqui, que foi lançado meio que próximo, né, ao Casamento Sangrento 2, Eles Vão Te Matar, eles conversam entre si. O que eu gosto muito é da protagonista, a Zazie Beetz, que faz a Asia Reeves. Tem toda uma questão muito rápida. O filme é ligeiro em mostrar um arrependimento muito grande por parte dessa personagem com relação à irmã mais nova dela. E quando ela já tá mais velha, tudo que ela quer é se redimir, ir atrás dela e resgatar ela de basicamente um hotel de satanistas. Premissa muito básica, muito simples. Né? E nesse hotel, basicamente, a gente tem ali a grande Patrícia Arquette controlando a coisa toda, interagindo com a também grande Heather Graham. Então, assim, são pessoas maravilhosas, é um elenco incrível, num filme de sangria desatada, de ação desenfreada. Mas aí, eu não sabia que era ação desenfreada, né? Eu não sabia que tinha uns terrir no meio. Eu não sabia que tinha uns negócios que você fala assim, caramba, meu, umas cenas de... Artes marciais, é briga de artes marciais, é Kung Fu mesmo. Cara, é absurdo. Eu fiquei muito impressionado. É bom, gostei demais. Ela chega lá atrás da irmã. Logo na primeira cena, né? Estão fugindo e aí elas são pegas ali, não sabe por que tá fugindo. Pega a irmã dela, a polícia, e ela foge. E aí 10 anos depois que começa. E aí ela vai atrás da irmã. Então assim, o filme fez sucesso, bastante gente comentou a respeito. Eu fico feliz de mais pessoas conhecerem o Sokolov, porque o cara é genial. E aí fica a minha recomendação para assistir o Morra, que é sensacional, absurdamente bom. Eu acho que é bem melhor que o Eles Vão Te Matar, apesar de eu ter gostado bastante dele. Ou talvez tenha isso, né, Romulo? Eu, quando assisti esse Morra, eu tava na situação que você tá agora assistindo esse, entendeu? Então eu fiquei muito chocado com o estilo do cara, sabe? Como ele lida com a violência. É uma violência estilizada, plástica, que você embarca no absurdo, né? Porque ele não tem pretensão de realismo, de forma nenhuma. Não, é uma violência meio Tarantino até, se você parar pra pensar. Mas eu acho que vai além. O Tarantino é uma das grandes influências dele, mas eu acho que vai além porque é muita sangria desatada, assim, né? No caso desse filme mais recente, essa questão das analogias aos círculos infernais, aos diferentes andares do hotel, e ao lance dos poderes concedidos por quem vende a sua alma, né? Porque não são pessoas comuns que vivem ali, né? Gosto quando o filme ele deixa claras suas próprias regras para você poder embarcar, seja lá em qual absurdo que ele se propõe, de uma maneira funcional. E é isso que esse diretor sabe fazer muito bem. E eu não acho que isso seja fácil em um filme que lida com excesso dessa forma, entendeu? Então ele criou uma linguagem, uma estética muito, muito particular, que o que eu gosto bastante, que eu acho que excede com relação ao filme dele na Rússia, é mais esse lance das artes marciais, da coreografia, da luta em si. Que a nossa querida aqui, protagonista, a Asia, ela manja. Ela fez uns cursos aí. Não vou dizer faixa preta, mas esses 10 anos aí ela não ficou parada, entendeu? Não dá pra fazer aqueles movimentos lá sem preparo, meu amigo, não dá. Gosto bastante. Filmão, recomendo. E agora, Rômulo, a gente sai então pra Coreia do Sul. Bastante tempo que a gente não fala de nada sul-coreano, de um estúdio chamado Devora. A Coreia do Sul cada vez mais faz jogos, não necessariamente de terror, mas jogos de forma geral, né? Um dos grandes sucessos
do ano é um jogo sul-coreano, das maiores produções recentes dos videogames, né? Que é o Crimson Desert, da produtora Pearl Abyss. Provavelmente é a maior superprodução em videogame sul-coreano. Posso estar falando bobagem, mas se não é a, é uma das. E essa franquia Decoma, que existe desde 2015, viu seu desfecho agora com Decoma 3 Bloodlines. E eu fico muito feliz de ter acompanhado todos esses jogos desde lá de trás, né? Porque você acaba ficando muito apegado aos personagens. E esse Decoma 3, ele reúne todos os protagonistas dos jogos passados, dá protagonismo para a professora desses protagonistas, porque esse jogo se passa num colégio, e esse Decoma é como se fosse um limbo, uma realidade sobrenatural, mas muito próxima a essa que a gente conhece, que encontrou uma vazão justamente nesse colégio. Né? E os nossos personagens, os protagonistas do primeiro e do segundo jogo, que são colegas ali nessa escola, eles aprenderam a lidar com isso, a entrar e sair desse Decoma. Né? Então eles se tornaram vigilantes fantasmagóricos e que protegem as pessoas, porque não é como se fosse que ali só tem espírito de gente que morreu. Muito pelo contrário, as pessoas aqui com seus vícios, suas manias e tal, isso reflete nesse mundo do Decoma. Caramba. E aí depois a pessoa ela vai arcar com as consequências no pós-vida. É bem interessante o que esse jogo faz. Ele tem uma proposta toda desenhada como se fosse história em quadrinho, como se fosse manhwa, né, que se chama o mangá sul-coreano. Manhwa, Ele, assim, é baixo orçamento, é uma produção modesta e tal, mas eu acho que ele entrega bastante. Eu fico triste de não ver muita evolução na parte de animação dos personagens e tal, é uma coisa um tanto quanto constante desse estúdio. Não sei o que eles vão fazer depois, mas eu espero que eles evoluam nesse aspecto, porque certamente eles evoluíram na narrativa. O que eu quero dizer com isso é que esse jogo aqui, como é um ponto final, ele tem muito confronto, muito combate, e o gameplay é muito tosco, assim, cara. Então gera muita frustração, muitos momentos dele, o Young-woo, que é um dos protagonistas, ele tem a Necroblade, que é uma lâmina que consegue confrontar as entidades no Decoma, né? Então tem muito combate. Já a Mina, ela é mais furtiva, ela usa um incenso para esconder a presença dela, funciona muito mais. Ele é side-scrolling, Max? Totalmente, ele é totalmente 2D chapado, com aquele esquema de mapa meio Lone Survivor, The Cat Lady, ele é totalmente chapado, ele não tem profundidade tipo Clock Tower, ele não é point and click também, você controla o personagem, mas ele é um horror de sobrevivência, inventário limitado, quebra-cabeças, muitos quebra-cabeças, 90% de quebra-cabeça é você indo atrás de um código de números pra você botar em um painel numeral que tem alguma coisa fechada, não é muito criativo nos quebra-cabeças, mas ele é muito interessante na história das entidades folclóricas, culturais, sul-coreanas colocadas aqui, e eu gostei bastante do desfecho. Porque se você para e pensa, lá no primeiro Decoma, que foi lançado no PC, depois ele recebeu uma versão melhorada, tipo uma Director's Cut que foi lançado para os consoles, bem melhorado, depois teve o Coma 2, teve uma expansão do Decoma 2 e agora é o Bloodlines. E pô, tem um monte de coisa de Decoma lá no Mais Que Horror, sabe? É uma franquia que eu venho falando já há bastante tempo. Então foi legal ver esse final, e esse aqui foi o primeiro jogo que foi lançado em todas as plataformas de cara. Sempre tinha PC, depois chegava os consoles. Chama Decoma Recut, que é a versão estendida, melhorada do Decoma. Depois tem um Decoma Visual Sister. Mas assim, cara, tipo, não faz o menor sentido você jogar isso aqui sem ter jogado os outros. Então se você tem essa curiosidade, um jogo com gameplay diferente... Existem jogos de terror que seguem essa linha, mas não são jogos muito populares, tipo nos jogos do Ray Mikowski, ou até mesmo no Silence of the Sleep, não são jogos populares. Mas tem bastante, e eu gosto muito, eu acho que funciona bastante pra terror isso. E o Decoma é um expoente, até porque tem tanto filme de terror sul-coreano excepcional, né? Quando a gente para e pensa em jogo de videogame de terror sul-coreano, nem tanto assim. E eu diria que o Decoma é a franquia de terror sul-coreana nos videogames, sabe? Que representaria o terror, assim, da Coreia, em jogos? Com certeza. Ah, mas é triste, porque você falou que não é nem tudo isso, né, meu? Não é assim. Eu fico feliz, como alguém que acompanha a franquia desde sempre, de ver um desfecho. Fico curioso pra saber onde esse estúdio vai parar, qual que é o próximo projeto deles. Mas é muito modesto, Rômulo, em todos os aspectos, né? Nas animações, no terror em si. Eu acho que ele sobressai na construção dos personagens e tal. Mas vai mais pela curiosidade de quem tem interesse no lado sobrenatural fantasmagórico sul-coreano, sabe? Eu particularmente tenho bastante. Então esse jogo entrega, a franquia entrega. E, pô, quanto que custa o primeiro Decoma lá no Steam? Deve estar um precinho. Eu sei que esse aqui tá R$ 42,79, com 20% de desconto. Fica tudo mais ou menos nessa faixa. A versão completa tá R$ 63,86, cara. Ô, Maxon, e a gente tem que falar de filmes, né? A gente falou de bastante jogos aqui e temos mais 2 filmes pra falar, né? Exatamente. Um que, infelizmente, não veio pro cinema aqui, foi direto pro streaming. Mas que surpresa, Rômulo. Lindas e Letais.
que coisa fantástica de filme com relação a, primeiro, o cenário, o lugar onde o filme se passa. E quando tem uma grande atriz fazendo um papel que não é muito comum que ela faça, e interagindo com esse grupo de bailarinas jovens, de jovens, como funciona muito bem. Sensacional, né? Aqui a gente acompanha um grupo, né, de bailarinas. Cada uma tá passando por um momento crítico ali na vida e elas estão indo pra uma competição de dança. E aí, nessa ida, acontece alguma coisa, elas têm que se abrigar. O ônibus tá levando elas, é Budapeste que elas estão, né? Meu Deus, cara, é muito bom, cara. O ônibus quebra, eles vão parar em um bar, barra hotel, barra pousada de beira de estrada, que quem toma conta disso é ninguém menos que a Uma Thurman, como assim, a dona da máfia local ali, a chefona do tráfico do lugar aí. E o que é interessante, né, nesse começo, mostra como existe muita rixa entre elas, né? Eu gosto bastante da principal, que é a Maddie Ziegler, que faz a Bones. Mas assim, eu acho que o filme são várias, consegue dar espaço para todas, né, com suas características, desenvolve cada uma delas. Tô vendo aqui da diretora Vicky Gilson. Não conhecia essa cineasta, mas ela tem um filme de 2019 chamado Close, com ninguém menos que uma das minhas atrizes favoritas, que é a Noomi Rapace. Já marquei aqui pra assistir, muito em breve. Parece mais um filme de ação, mas o que eu gosto é que elas se colocam nessa situação, a coisa degringola e fica tensa e pesada rapidamente pra elas, pra esse grupo de bailarinas. E aí elas têm que fazer uso de tudo que elas sabem pra se defender. E o filme coloca isso o tempo inteiro em primeiro plano. A gente falou das coreografias grotescas de Kung Fu, com muito gore, carnificina e tal, do Eles Vão Te Matar. Você tira todo o lance das artes marciais e coloca cenografia, dança de balé pra lidar com esse bando de marginal que existe nesse lugar que tá querendo matar essas jovens bailarinas aí. Não, e o mais legal é que, assim, a gente espera o quê, né? O senso comum. Meninas frágeis, né? As mulheres frágeis. Esse filme, pra mim, ele representa tipo, uma força feminina absurda, cara. Porque com certeza. Todas elas, as bailarinas, elas estão muito bem nos papéis, né? É meio clichê. A gente sabe o que vai acontecer ali dentro. Eu não acho que seja, Romulo, porque assim, como você coloca o protagonismo no balé, você quebra o clichê, porque é tudo diferente, não é o que se vê, ainda mais em um filme, o terror aqui, tanto o Eles Vão Te Matar quanto esse, e até mesmo o próximo filme que a gente vai comentar, eles são filmes que eles se aprofundam no terror por conta do explícito, por conta de como o filme faz questão de mostrar aquilo, de ser muito gráfico e tal. Porque eles não são filmes de terror propriamente dito. É claro que isso também é um ponto bastante questionável, dá pra gente debater, conversar sobre isso por muito tempo e muito provavelmente não chegar a lugar nenhum, mas o que eu quero dizer é a ênfase que é dada, né? Tanto no roteiro, fotografia e tal. E eu gosto muito desse protagonismo, né? É claro que tem a questão da transformação, né? Todas elas ali vivendo seus anseios pessoais, suas bateções de cabeça, elas têm que se unir para sobreviver. E aí o filme, dentro das personalidades de cada uma, consegue fazer isso muito bem. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas, acredito, que vem o balé, né? Que é uma coisa mais delicadíssima. É uma arte suave, delicado caramba. Mas você já viu essas minas? O que elas sofrem, brother? É muito sofrimento envolvido. Você já viu o pé de uma bailarina? É absurdo, cara. Esse filme coloca isso em primeiro plano. Exatamente. Ele faz questão de mostrar tudo isso. E aí tem uma questão muito interessante também com relação a por que passar por tudo isso, né? Por que abraçar todo esse sofrimento? E isso também tá atrelado à personagem da Uma Thurman, porque também tem uma história de balé envolvida. É a Devora Casimir. É muito interessante como também consegue conversar com isso. A antagonista também tem seu momento ali. O lugar também é bastante bem explorado, porque ele basicamente, depois que elas partem nessa viagem, se passa só ali naquela pousada que seja, naquele bar de beira de estrada ali. Mas desenvolve muito bem esse lugar, né? E é muito sangrento e é muito bem atuado. Gostei demais. Vou ficar de olho na filmografia da Vicky Gilson e vou atrás desse filme aqui com a Noomi Rapace, cara. Porque pra mim, Noomi Rapace, se ela tá no filme, tem que ver. Pra mim é tipo isso, assim, sabe? Você falou, né? É um filme que conversa com Eles Vão Te Matar, que conversa com Casamento Segredo. Como é que poderia ser um subgênero? Tem um nome pra esse subgênero ou a gente vai dar um nome nós agora? Vai inventando aí, porque o próximo filme, pra gente fechar, que a gente tá devendo faz tempo, é o filme novo do Sam Raimi, que é o Send Help no original, socorro, exclamação na localização. Muitos filmes que trazem essa localização e abraçam essa ideia dos filmes do Jordan Peele, né, com uma palavra só e a exclamação no final, e que atrai uma audiência que vai ser um pouco desacreditada, porque, primeiro, não tem nada a ver com o Jordan Peele esse filme, segundo, são filmes muito distintos em muitos aspectos. O Sam Raimi, ele tem um estilo muito diferente do Jordan Peele. Eu não consigo entender qual é que é o pensamento da distribuidora em colocar esse tipo de localização, mas de qualquer forma, socorro,
e estreou nos cinemas. A gente deveria ter falado desse filme lá atrás, porque estreou no começo do ano, assim como Eles Vão Te Matar também. Mas o que importa é que a gente tem que falar, né? Não dá pra deixar passar. E esse aqui é o Sam Raimi fazendo um filme mais convencional, por mais que em linhas gerais, no senso comum, também seja um filme exagerado, um filme grotesco e tal. Porém, pro padrão Sam Raimi, é só mais uma quinta-feira, né, Romulo? E assim, você falando de exagero, de grotesco, assim, ele vai escalonando, né? E também não é logo de cara também. A gente tem aqui a Rachel McAdams, que eu sou apaixonado por ela, cara. É uma atriz que eu adoro, cara. Espetacular. Ela é o filme. Ela leva o filme, essencialmente. Então, assim, e é uma atriz que faz desde o Diário de uma Paixão até a segunda temporada de True Detective. Filme de super-herói. Exatamente, cara. Dublagem. Muito versátil. E ela é aquelas trabalhadoras... Spotlight, hein, Romulo? Nossa. Spotlight talvez seja o filme dela que eu mais gosto. Ela é aquela trabalhadora ferrenha, meio nerd, né? Tem o periquito dela, o passarinho dela lá que ela cuida em casa. Ela não tem muito traquejo social, assim. Ela é muito capaz, muito competente, e ela faz tudo isso. Ela tá ali se dedicando nesse trabalho há muito tempo, mas pessoas que conseguem subir o tom de voz, se projetar melhor, se vender mais... Puxa saco, vamos falar. Foi isso que eu quis dizer, Deixa ela pra trás e ela tá nessa, né? O dono da empresa faleceu, o filho assume... E o dono da empresa gostava dela, né? Ele falou assim, não, um dia você vai subir, né? Não sei o que tal. Um dia vai acontecer, o seu dia vai chegar, acredite em você. E aí o cara morre, e aí vem o filho, que é o papel aqui, que também é um ator interessante, né? Que é o Dylan O'Brien, fazendo Bradley. E já fica ali, né? Esses opostos ali, em cenas muito constrangedoras nesse ambiente de trabalho. E aí surge uma viagem que ela precisa ir, porque ela é quem entende daquilo, ela que fez aquilo acontecer, então ela vai. E aí que acontece o filme, né? Isso é tudo, tipo, só o comecinho do comecinho. Não, mas você já começa a ficar com ódio logo de cara, né? Porque você vê, ela é muito competente. Só que ela, esse filme é minha vida, velho. Pesado, hein? Esse filme é minha vida, cara. Não vou de avião por um bom tempo, porque é isso, eles estão no avião, o avião cai, e nessa ilha deserta, isolada, paradisíaca, ficam só os dois lá. E também tem o filme ele é muito pontual, né? Com momentos importantes pra coisa toda, do tipo, ela é viciada naquela série que seria tipo um Largados e Pelados da vida. É o Survivor. Ela numa situação de sobrevivência como essa, ela sabe se virar. Já o outro, muito pelo contrário, O né? outro é um bunda mole. Assim, por exemplo, como eu falei assim, ela é meio nerdzona, assim, e um dos hiperfocos dela, da nerdice, é sobrevivência... em ambientes hostis, né? Como floresta, deserto e tal. E aí, mano, ela tira a onda lá, entendeu? E o cara tratou ela mal assim, tem que baixar a cabeça e... Aí você imagine, o Sam Raimi, assim, eu acho que numa escala de 1 a 10 pra Sam Raimi, em nível de grotesco, pensando ali, um Arraste-me para o Inferno, um Evil Dead 2... Esse aqui ele tá ali num nível 4, vai. Porque ainda tem, por exemplo, a cena do javali é muito efeito de computador. Eu fiquei um pouco ofendido se tratando de Sam Raimi ter tanto efeito de computador. Mas, cara, até mesmo né, nesses momentos, a Rachel McAdams, ela sobressai. Ela é maravilhosa. Porque ela entrega uma atuação absurda. Então é um filme que tem muito fluido corporal. É um filme que tem muitos momentos grotescos. Pensando no cinemão de shopping. Pensando pra Sam Raimi, de novo, só mais uma quinta-feira. Mas eu fico feliz de ver o Sam Raimi fazendo um filme como esse, que é um filme raro de se ver no cinemão, e ele continua, assim, entregando muito do que ele sabe fazer muito bem. Intercalando dessas superproduções e sai de filme da Marvel e vem e faz isso. Que inclusive eu acho que foi daí que veio a parceria, porque a Rachel McAdams fez o Doutor Estranho, né? Que foi o Doutor Estranho dirigido por ele, que eu não assisti, que foi o Doutor Estranho 2. Eu preciso ver justamente por causa do Sam Raimi, né? É um filme dele que eu ainda não vi. Cara, eu tive uma ótima experiência assistindo esse filme. É um filme bom, eu gostei também, é um filme bom. Eu dei boas gargalhadas com esse filme, de verdade. Assim, por que é terror, né? Por conta do bizarro, né? Por conta do grotesco, por conta das coisas que acontecem, que você fala, mano, isso aí não tá acontecendo. Tá ligado? Eu gosto da construção da personagem da Rachel McAdams, que é a Linda, e da destruição do personagem do Bradley, do Dylan O'Brien, né? E como é uma balança, assim, ó. E você percebe isso, é muito palpável, e o filme faz isso muito bem, porque ele escancara de todas as formas, não tem muito espaço por interpretativo nesse aspecto, né? Porque é muito fácil você detestar o Bradley, e é muito fácil você se relacionar com a Linda, e o filme sabe disso, e ele te manipula a partir daí, né? Porque existe... Quando eles caem na ilha, o momento de que ele ainda é o chefe, ela ainda é a subalterna, digamos assim, a funcionária. Mas a parte mais interessante do filme, pra mim pelo menos, é quando você percebe claramente que a coisa inverte, né?
O filme ele tem plena convicção, plena consciência disso, e ele o tempo inteiro tenta te manipular. Nem sempre funciona, mas quando ele percebe que uma derrapada tá vindo, ele te traz um momento muito grotesco. Mas é isso, cara, você fica ali vidrado do começo ao fim do filme, né? Não tem o que falar. E que o Sam Raimi continue fazendo mais coisas assim, sabe? A gente sabe que ele tá fazendo um Arraste-me para o Inferno 2, ele tá produzindo um filme que vem de um curta-metragem, aquele Portrait of God. Mas é deliciosamente grotesco, né? Negócio desse? É bom, é. Pois é, ele tá produzindo um longa. Nossa, desse amo. curta. Eu amo esse... Cara, nunca dá certo. Eu nunca vi um longa de um curta que tenha ficado bom. Eu não sou muito fã desse curta, não. Eu acho bom. Ah, olha, mas será que Agora, esse Dylan Clark aqui, ele já é o queridinho, viu? Porque não só ele tá fazendo esse filme com o Sam Raimi, mas ele também foi anunciado recentemente. Ele tá dirigindo um novo Bruxa de Blair. O Atividade Paranormal não veio de curta? Eu acho que não. Eu acho que era um filme mesmo. O Spielberg viu, a DreamWorks comprou e só distribuiu por aí. Eu acho que era um filme do jeito que tava, assim. Cara, porque assim, realmente, a gente tem agora a experiência recente do Backrooms, né, cara? Mas, pô, Portrait of God, ele é daquele tamanho e é aquilo, brother. Não tem mais o que fazer ali, não tem mais o que colocar ali. Exatamente, você deu o melhor exemplo. Só que assim, Rômulo, né? O mundo amou o que foi feito com Backrooms. O que quer dizer o quê? O que tem acontecido agora? Um monte de diretor de YouTube, de youtuber, não só necessariamente diretor de cinema, né? Alguém que faz algum vídeo que faz muito sucesso, que viraliza, ou que se torna uma websérie. Esses grandes estúdios vão lá agora e injetar dinheiro. Muita coisa vai mudar daqui pra frente, viu? Depois do Backrooms. Muita coisa. A gente vai ver aí um novo momento pro terror, um terror ultra moderno. A gente vive falando, né? Que esses jovens que entregam um terror muito visceral, falando uma linguagem muito contemporânea, é o que mais tem assustado, é o que mais tem assombrado e conversado com a audiência. Não só no caso do Backrooms, mas no caso do Obsessão também. O Obsessão tá rumo a se tornar o filme custo-benefício maior de todos, assim. Tá prestes a passar uma Atividade Paranormal, em termos de quanto custou e quanto tá arrecadando. O filme ainda está no cinema e ainda tá fazendo bilheteria. Quanto tempo faz? E assim, competindo com Michael, competindo com Toy Story, competindo com o filme de Star Wars, sabe? Não é fácil você manter a sala ali quando vem esses blockbusters que destroem tudo, tira tudo. De um cinema de 10 salas, fica 7 salas pro mesmo filme. E aí, como que você compete? Compete quando a audiência quer, quando o pessoal quer. Não, cadê o filme, etc. Sala cheia, etc. Exato. Então, é o seguinte, eu recomendo muito Socorro, exclamação. Desses 3, qual que você gostou mais? Eu acho que foi o Socorro. Porque esse filme sou eu. Pesado! O filme foi transformado. Assim, eu fico feliz no sentido de você me falar uma coisa dessas que pra mim já torna a coisa muito mais pesada, mas também você ter dito que você deu muita risada com esse filme. Então... Se você não ri de você mesmo, cara, tá errado. Você acompanha. Eu acompanho sua vida, você acompanha a minha. Ultimamente, é assim, ó, ligar o botãozinho do hard ali, meu, pra mim tá difícil, hein, meu. Mas tamo aí. A gente, se fosse assim, a gente jogava Skyrim, a gente joga... Você tá no modo Nightmare, E então, mano, é isso. Essa bonfire no seu braço não é à toa. Não é à toa, papai. E ó, vamos para Ágora Profana agora. Começa agora, Ágora Profana. E é isso, Romulo. Temos apenas um comentário do nosso último episódio, o Gente Morta 136, o pesadelo da bruxa, do passageiro do mal e da boneca maldita no covil. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Obrigado. Fico lisonjeado. Puxa aí o comentário então, por favor. Gente Craia. Nunca viu Gente Craia aqui? Seja bem-vindo, Gente Craia. Volte mais vezes aqui, ó. Vocês deviam separar os cortes ali do vídeo para cada assunto que vocês falam. Entre games e filmes. Cara, é o seguinte, gente Craia. Já aconteceu, né? Em outras edições, a gente já teve essas divisões. Eu acredito que no Spotify ele é dividido. Porque a inteligência do Spotify lá, ele já divide por capítulos, né? O Gil, sempre um beijo pro nosso queridíssimo editor. O Gil, ele manda um sumário, né? Um índice que a gente coloca ali e pelo vídeo, pelo youtube.com/maskerhorror, você clica ali, tem todos os temas do episódio todo. Fica fácil de ter essa divisão. O que aconteceu por um tempo foi uma edição em vídeo mais elaborada, né, mais complexa, com os trailers dos assuntos, então era realmente mais interessante. A gente, infelizmente, no momento não pode arcar com essa edição, mas fica sempre a expectativa para que a gente volte com ela no futuro. Vamos voltar, dá mais trabalho, fica mais pesado, etc, mas realmente fica mais bonito de se ver. Porém, tem essa função aí, viu, Jean de Craia? Se você for ali na descrição do vídeo, tem ali bonitinho separado, ó, tô vendo aqui do programa 136, tá ali ó, o Covil, o Vultures, Necrofoses, Dolly, boneca maldita Dolly, Angel Engine, então tá bonitinho. Obrigado pelo seu comentário e volte mais, viu? Volte mais vezes. Ô, Maxon, é o seguinte, hein?
Estamos na Copa do Mundo, nós gravamos antes do terceiro jogo do Brasil. Vai ser Brasil e Escócia, hein? Brasil versus William Wallace. Oh, meu Deus. Maxson, vamos fazer nós dois aqui, hein? Nós não sabe que não vimos o jogo ainda. Eu acho que vai ser 2-1 pro Brasil. Quanto é que você acha que vai ser? Ah, cara, qualquer pergunta de futebol, eu vou dar a Glória Pires. Eu sei, mas fala coisa aí. Quanto você falou mesmo? Desculpa. 2-1 pro Brasil. Então eu vou falar 0-0. Tá, aí ó, vamos ver no próximo programa quem acertou ou que ninguém acertou, sei lá, isso aí. Meu Deus, só você. E você? O que você achou desse programa? Gostou dos filmes? Assistiu? Coloque nos comentários. Você acha que o Brasil vai ganhar, vai perder, vai empatar? Não sei. Vamos conversar sobre. Você que chegou até aqui com a gente, nosso muitíssimo obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio do Eu Sou Gente Morta. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.